irmão, minha irmã. Sábado, 26 de maio, 7ª semana do Tempo Comum, e hoje a igreja celebra a memória de São Filipe Neri, um santo lá do século XVI, que voltou a sua vida ao cuidado das crianças, educação dos jovens e adolescentes. E vamos refletir o evangelho de hoje, então, que está em São Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, e diz assim: Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, tão curtinho, nos fala das crianças. E Jesus que faz um pedido: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. E aqui então está um olhar que a gente deve ter sobre a nossa infância. Hoje a igreja se lembra de São Filipe Neri, um homem muito santo. Aí na internet vai ter muito conteúdo sobre ele, no YouTube tem filme, né? O filme de São Luís, de São Filipe Neri, a musiquinha Eu Prefiro o Paraíso. São Filipe que entendeu a necessidade das crianças e dos adolescentes, da catequese, da educação, a criação dos oratórios, que era proporcionar à infância e à adolescência um espaço onde eles pudessem estar, um espaço saudável, onde havia fé, oração e todas essas coisas que fazem um ser humano melhor da vida, o esporte, o lazer, a música, para tirar as crianças e os adolescentes justamente da realidade do mundo, que faz com que a criança deixe de ser criança. Eu fico aqui pensando quando Jesus diz assim: olha, porque o reino de Deus é daqueles que são como elas, como as crianças. Então Jesus nos convida a sermos como criança. E o mundo de hoje faz o quê? Faz a criança deixar de ser criança antes da hora. Jesus nos convidando a sermos como crianças, e esse mundo convidando as crianças a serem adultas, sexualizando e erotizando as crianças desde pequeno, nessa balbúrdia, nessa sem vergonhice, nessa safadeza e vileza desse povo desonesto, moral e intelectualmente, querendo colocar as nossas crianças em contato com o sexo antes da hora, querendo falar de homossexualidade, lesbianismo, transgênero para as nossas criancinhas, sabe? Por detrás dessa fala mansa, dessa fala adocicada, um bando de maluco. E um bando de pai e mãe maluca também, que parece que não vê essas coisas. Meus irmãos, criança é criança. E Jesus nos convida a ser como elas. Mas esse mundo depravado e doido que estamos não tolera mais as crianças. Vejamos que hoje em dia não se quer mais ter filhos, se prefere os poodles e os cachorros, né? E se um casal tem 2 filhos, ou mesmo os que são católicos, o que eles fazem quando nasce o segundo filho? Vai cortar tudo lá, né? Ligar, desligar, sei lá como é que fala, enfim. Porque onde já se viu, nossa, 2 filhos já é muito. Nós estamos num mundo que não quer mais ter filhos. E que diante dos poucos filhos que tem, quanto antes virarem projetos mal feitos de adulto, melhor. O mundo não tolera as crianças, o demônio não tolera as crianças. Então, meus irmãos, olhando hoje também para o testemunho de São Filipe Neri, que criou um método e obras para que as crianças pudessem ser crianças, para que os adolescentes pudessem ser adolescentes, esse olhar integral sobre a pessoa humana. Nós somos hoje desafiados a isso também. Onde está a nossa criança interior? Onde está o nosso menino e a nossa menina? Onde é que está a nossa pureza? Onde é que está o nosso desapego, a nossa simplicidade? A criança é pura, a criança se diverte com pouco, né? A criança brinca com qualquer coisa. E muito cedo as nossas crianças estão perdendo tudo isso. E nós adultos então nem se fale. Quem sabe muitos de nós nos tornaríamos mais felizes, leves, produtivos até na igreja ou fora dela, se fôssemos, no bom sentido da palavra, um pouco mais infantis, um pouco mais crianças, mais leves, mais puros, mais confiantes na vida, em Deus, sem tantos medos. Uma das características da criança também é não ter medo de quase nada, né? Aquela fase que aprende a andar, eles vão indo. E às vezes a gente que é adulto, a gente é cheio de medo, não é? Cheio de traumas. Então, irmãos, que esse evangelho possa entrar no nosso coração. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, com essa alegria, com essa pureza, com esse sorriso, com essa abertura de espírito, não vai
entrar nele. E que Jesus nos ajude, então, a cuidarmos da nossa criança que está dentro de nós e a permitirmos que as nossas crianças sejam apenas e simplesmente crianças. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.